Olá, queridos irmãos, saudações. Aqui quem está falando é o Christian, irmão de vocês na fé em Cristo. Hoje eu gostaria de trazer aqui uma meditação, uma reflexão, uma passagem bíblica que também foi lição aí de pioneiros cristãos de quase 2 séculos atrás, mais ou menos, mais especificamente a data dessa reflexão é de 18 de novembro de 1893, já faz algum tempinho, mas essa reflexão visa justamente a gente ver que o povo ainda aí de um bom tempo atrás, vamos dizer assim, tem a mesma concepção do que nós temos hoje quando a gente lê a palavra de Deus, E é um assunto até bem gostoso de tratar, porque vai falar um pouquinho sobre o amor uns aos outros, bem assim diz o título dessa lição, Ali em 1 João 3, 16, 24, nós temos a passagem que eu gostaria de ler com os irmãos, e depois temos algumas perguntas para responder rapidamente. Eu vou tentar fazer o possível aqui para a gente poder não se alongar muito aqui nas palavras, mas com relação a essa passagem nós temos aqui algumas perguntas para responder, certo? Que é, por exemplo, assim, como que é mostrado o amor de Deus? De que forma foi que Ele mostrou o amor por nós, E até onde deve ir o espírito de autossacrifício? Depois, o que dá prova de falta deste amor? A que tipo de amor os crentes são exortados? Nós temos também o que será conhecido como uma consequência. Quando o coração condena, pode esperar-se que Deus elogiará. O que se segue quando o coração não condena? Então, quanto é recebido? Por que razão? Qual é o mandamento? Que união é baseada nos guardadores dos mandamentos? E como podemos saber que ele permanece em nós? Certo? Então, essas perguntas aí, nós temos 12 perguntas. E depois, talvez, se der tempo, não ficar muito longo, a gente dá uma olhadinha em alguns textos aí do Espírito de Profecia, Nós temos aqui algumas citações de uma literatura cristã, de uma autora, que a gente pode citar algumas coisas para dar o fechamento aqui para nós, de acordo com o que a gente vai ler, e vai responder. A passagem bíblica ali, em 1 João 3, 16, 24, eu estou usando aqui a King James 1611, Você pode acompanhar comigo. Então ali diz o seguinte, nisso percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. É interessante, esse é o primeiro versículo já para rachar no meio, Então vamos lá, ali diz assim, no 17, porém quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão necessita e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Então, primeiramente eu gostaria de dizer que é o seguinte, irmão, apesar do estudo aqui, ele pode tocar na ferida de qualquer um, ele serve tanto para mim quanto para qualquer outro irmão, certo? Desculpa o som, mas aqui, enfim, na cidade a gente tem muito som aí da rua pegando, No verso 18 ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso sabemos que somos da verdade, e asseguremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as nossas coisas, e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista, certo? E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele,
e Ele nele. E nisso sabemos que Ele está em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. Muito bem, certo? Tem palavras bonitas, algumas exortações aí no meio, alguns alertas, enfim, né? Mas enfim, a primeira pergunta que ficou ali com relação a essa lição aí que foi meditado ao longo dessa semana, a primeira pergunta é: como que é mostrado o amor de Deus, né? A minha resposta aqui, lembrando que cada um aí pode ficar com a sua resposta, né? Estou dando a minha opinião de acordo com aquilo que eu estou lendo ali, estou enxergando. É o seguinte, ó, como que é mostrado o amor de Deus? Quando Ele entregou a sua própria vida por nós, certo? E também é dito lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, né, que Deus deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna, certo? Então já vemos aí como é que Deus demonstrou o amor dele, né? Já responde a primeira pergunta, né? E depois a segunda é: até onde deve ir o espírito de autossacrifício, né? A palavra diz que Cristo ele é o exemplo para seguir os passos. Não sei se vocês já leram esse texto. Se vocês jogarem no Google aí essas palavras, como eu ditei, você vai aparecer ali várias referências do mesmo texto, da mesma referência, né? Que eis aí o Cristo, aquele para seguir os passos, né? É o exemplo para nós seguirmos os seus passos. O que me faz crer que esta é a medida, né? Até as últimas consequências, na minha opinião, claro, né? Eu já vejo assim, porque você está dizendo que Cristo é o exemplo a seguir os passos, e analisando tudo que ele fez, então vai exigir muito de mim, né? Quanto mais Cristo ele toma conta do seu coração, mais ele domina até onde você vai, né? Nós é que permitimos ele fazer essa obra ou não, né? Então tal amor, entrega e sacrifício não exige de nós menos do que foi feito por parte de Cristo, né? E então assim, ó, se já não vivo mais eu e é Cristo que vive em mim, então se segue as mesmas consequências, né? É o mesmo exemplo. Então, logicamente, cada um pode ficar com a ideia que vem na sua mente do que você deve entregar ainda nas mãos de Cristo aí para ser semelhante, né? Claro que com a ajuda dele, logicamente, né? A gente por nós mesmos não pode fazer o que ele fez, nem interno nem externo, né? E o que dá provas da falta desse amor, né? Eu penso assim, aqui na sua palavra diz assim, ó: se o amamos, guardamos os seus mandamentos, né? Então, a partir daqui se completa também com, por exemplo, amamos nosso próximo se nós estivermos amando a Deus, pois este é um dom que vem dele, né? E quando a nossa comunhão com ele for mais significativa, mais substancial, certamente nós estaremos ali recebendo da parte dele o amor que deve transbordar para ser compartilhado, né, com o seu próximo, pela prática ditada por seus mandamentos e por estas mesmas obras. Enfim, é um trio, né? Deus, mandamento e próximo. Próximo, mandamento e Deus. Deus, próximo, mandamento. Os três estão interligados de alguma forma, né? E que não se desgrudam, né? E a quarta pergunta é: a que tipo de amor os crentes são exortados? Que não amemos de palavra, né? Nem de língua, mas por obra e em verdade. É assim que a gente vê o texto bíblico, né? E o que será conhecido como uma consequência, vamos dizer assim, o que será conhecido como uma consequência? Que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, certo? Porque guardamos os seus mandamentos, né? E fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista, certo? Sexta pergunta: quando o coração condena, pode esperar-se que Deus elogiará? Eu estive pensando aqui nessa pergunta e na próxima também, e parece que elas confundem um pouquinho o pensamento da gente para chegar numa conclusão. Com relação a essa pergunta, eu penso assim que a palavra diz que
Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Então devemos confiar nele, certo? E a sétima pergunta é: o que se segue quando o coração não condena, né? Então a palavra diz assim também que temos confiança em Deus. Temos confiança em Deus. Vamos ter mais confiança em Deus, né? E o que pedimos em seu nome, assim Ele fará, pois guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista, né? Então, tipo assim, quando o coração não condena, temos confiança em Deus. No sentido, tipo, vamos ter mais confiança em Deus, né? Porque o nosso coração condenando fica complicada a coisa. Você pode acabar, vamos dizer assim, desanimando, né? Mas Deus quem sabe o que você está fazendo, Ele está vendo o que você faz. E, logicamente, quem pode julgar isso é Ele, né? Nos critérios dele. Então, a outra pergunta é: quanto é recebido, né? Qualquer coisa que o pedirmos, diz a palavra de Deus, é o quê? Receberemos, né? Aqui dá para iniciar até, vamos dizer assim, um bom debate sobre o que esperamos, né, que Deus nos conceda, ou se realmente entendemos o que Ele nos concederia, né? Eu, particularmente, posso dar um testemunho em que eu penso que 80%, 90% das minhas orações Deus me atende. Não estou querendo trazer aqui nenhuma forma de me gabar, enfim, nada, não. Eu sei onde o meu calo aperta, né? Mas eu conheço esse Deus, assim, do meu ponto de vista. Eu sei o que agrada a Ele e o que não agrada. Eu sei o que eu posso pedir para Ele, e eu sei se Ele vai me atender ou não, mesmo que seja da vontade dEle. E eu sinto também o que não é de total agrado dEle, sabe? E tipo assim, não há necessidade de eu ficar focando ali numa coisa que, sabe, já está ali meia boca, enfim. Mas eu sei o que agrada, eu sei o que Ele quer que eu busque, e eu sei se Ele vai me atender naquilo ali, entende? Então eu digo que Deus sempre me atende, na maioria das vezes Ele me atende. Tem pessoas que me dizem assim: tá, mas a questão de emprego, por exemplo, aí que eu vejo que tu não está bem financeiramente, só que é o seguinte, isso aí é uma coisa minha particular. Pode ser que eu não esteja bem aqui, ali, acolá, é alguma coisa a ver comigo, não tem nada a ver com Deus, entende? Eu sei que tem algumas coisinhas aqui pegando, não tem nada a ver com Ele. Ele não vai meter a mão em coisa onde é eu que tenho que ver, entende? Então eu sei aonde Ele vai me atender, né? E a outra pergunta é: por que razão, né? Por que razão, vamos dizer assim, que Deus te atenderia, né? Porque você fez o que Ele pediu, né? E ao comungar com Ele, você compreende o que está aí no caminho para ser atendido ou não, como eu respondi na outra pergunta, né? E na 10ª pergunta aqui é: qual que é o seu mandamento? Qual que é o mandamento ali, né? Que está aí em questão aqui. O texto bíblico já diz ali onde a gente leu, que diz o seguinte: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. É essa a forma como o texto, a palavra de Deus, está colocando. Tem gente que vai dizer assim: mas não é amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, você entende? Temos uma outra passagem que a Bíblia que diz que Deus deu ao seu Filho, vamos dizer assim, o seu devido lugar para ser adorado como Ele também. E que Ele seja o representante do Pai aonde Ele estiver. Então Deus deu autoridade, vamos dizer assim, autorização para o ser humano adorar ao Filho dele, e só a Ele e ao seu Filho, né? Bom, esse texto em particular está dizendo, né, que o mandamento é que a gente creia no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Até tem texto que diz assim, que aquele que tem Cristo, né, aquele que, como é que diz o texto? Aquele que tem o Pai tem o Filho, aquele que tem o Filho tem o Pai, né? E o Pai está nele. Então, quer dizer, tem uma interligação aqui entre eu e esses dois na divindade, né? Que união é baseada aí nos guardadores dos mandamentos, que é a pergunta 11, né? E
Foi difícil um pouquinho de eu entender essa pergunta, mas a resposta que eu entendi que deveria ser era que aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. Esse é o texto, é o que eu respondo, que é semelhante ao que eu disse antes, né? Desse trio aqui entre eu, o pai e o filho, né? Um puxando o outro aqui no sentido, né? De crença e fé e tal. Se eu acredito no filho como sendo filho legítimo de Deus, né? Enfim, temos aqui, já quase para finalizar, como podemos saber que ele permanece em nós, né? Bom, nisto sabemos que ele está em nós, né? Diz assim, ó, pelo Espírito que ele nos deu, por meio de nossa fé, nos colocamos em suas mãos para que cumpra os seus mandamentos, através de nós. Então, quando nós somos atendidos e percebemos que é algo que também provém daquilo que agrada a Ele, né? Conforme a vontade dEle. Esta é a verdade, que acredito que cada um precisa saber por si próprio, e por experiência própria, né? Executar a obediência por meio da fé, né? Então, a palavra de Deus diz que nós temos que conhecer a verdade por nós mesmos, né? E ter convicção dela, né? Com relação às notas de referência ali, eu vou citar pelo menos uns 2 ou 3 textos aqui, que tem um que diz assim, ó, é o amor que atrai o Senhor para Deus, está lá em Jeremias 31:3, né? E o leva ao arrependimento, né? Lá em Romanos 2:4. E o Senhor não tem poder em reserva para influenciar os homens. Ele não pode dar maior manifestação do seu amor do que a que tem dado, né? Essa passagem foi proferida na revista Raven Herald no dia 20 de dezembro de 1892. Eu acho interessante aqui essa citação, né, de dizer que Deus não tem poder em reserva para influenciar os outros, porque tudo que ele já poderia ter feito pelo ser humano ele já fez, né? Ele não pode manifestar mais do que aquilo que ele já fez, né? Aquilo que ele fez era o que era para ser, né? Então nós é que temos que tomar um posicionamento de aceitar, né? Depois o texto mais adiante que eu gostaria de citar está lá, que é um comentário com relação aos versos do 19 ao 24, né? Que diz assim, que a consciência limpa é uma coisa boa, está lá em 2 Coríntios 1:12, né? Mas Deus é o juiz final, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Diz ali, ó, e o registro de vida determina o resultado, né? Crentes como tal pedem apenas o que está de acordo com a vontade de Deus. Esse texto, essas palavras assim proferidas me faz lembrar da forma como eu creio também, né? De que eu sei exatamente o que Deus quer. Então eu não peço aquilo que eu sei que não agrada, que ele talvez não faria questão que eu pedisse, né? Então, crentes como tal pedem apenas o que está de acordo com a vontade de Deus, né? Ou se pede o que Deus não quer, curvam-se perante a vontade de Deus, e assim Deus lhes concede ou seu pedido ou algo melhor do que isso, né? Quem escreveu isso, se eu não me engano, foi, eu não sei pronunciar corretamente o nome da pessoa, mas aqui diz Fawcett, ou é Fawcett ou Fawcett, né? O sobrenome da pessoa que escreveu esse texto, né? E depois diz assim, Deus pode conceder bênçãos especiais apenas àqueles que deseja reusá-las para a sua glória, o que é sempre para o bem deles, né? Em Deuteronômio 6:24 tem essa referência, né? A obediência da fé é a prova de tal propósito, como Cristo não se agradou a si mesmo, né? Romanos 15:3, mas ao Pai, João 8:29, assim o devemos fazer, mas isso não é natural para o homem. Está lá em Romanos 8:8, né? E só se realiza através da fé, certo? Hebreus 11:6. Então a crença em Cristo, ela assegura a salvação,
né? Atos 16, 31. E é obra de Deus, né? João 6, 29. O amor ao homem é o resultado dessa experiência. Cristo habita em cristãos genuínos, né? 2 Coríntios 3, 5, como em Paulo, Gálatas 2:20, e opera em nós através do seu poder, né? Filipenses 2:13, para a obediência, mais referência lá em Romanos 5:19, certo? Essa é uma pequena reflexão aí que podemos fazer em cima dessa lição que foi passada aí para você por pioneiros cristãos, aí, irmãos, lá em 18 de novembro de 1893, certo? Obrigado, irmão, por você ter nos acompanhado aí nessa lição. E a gente se vê numa próxima. Fique com Deus. Um grande abraço. Saudações, irmãos. Nos vemos em breve.